Quero saudar o presidente Vanderlei Macris, nosso relator, nossos vice-presidentes, colegas, agradecer a presença do senhor Demir Fioca. E é fato, acho que muito claro, que nós estamos aqui em virtude de investigações que foram feitas no decorrer dos últimos anos em relação aos empréstimos do BNDES, que culmina mais de uma CPI, nós estamos já em outra CPI aqui nessa casa, de investimentos feitos no exterior, com um baixo retorno em algumas áreas, né, de pagamento desses investimentos, e alguns casos de investigação em relação à tramitação desses investimentos de alguns segmentos que ganharam dinheiro e valores ilícitos em relação a isso. A minha pergunta, ela vai ser encaminhada, presidente, quero ser de forma sucinta e rápida, sem tentar ser repetitivo em relação ao deputado Kim, porque eu acho que nós vamos chegar no momento das perguntas em que elas vão se repetindo em relação às nossas curiosidades e indecisões que nós temos em relação ao encaminhamento. Mas a minha pergunta primeira que eu faço, a inicial, é quem era o responsável e quem trabalhava na análise que fazia a composição da equipe que deliberava sobre esses investimentos, né? Junto a isso, quais eram os contratos, ou que espécies de contratos, que passavam pelo conhecimento do presidente do banco antes da concessão desses empréstimos? Essa é a primeira pergunta, e eu gostaria que o senhor respondesse para que eu pudesse fazer posterior mais uma pergunta. Com a palavra, senhor Demian, por favor. Muito obrigado, deputado Lucas. Vamos lá, sobre a escolha da equipe. Está ouvindo? Sim, desculpe. Sobre a escolha da equipe. O BNDES é uma casa, vamos dizer, que tem aquela típica noção de carreira de Estado, ou seja, quase não há pessoas que não sejam concursadas, que vão trabalhando, na verdade, uma vida toda no banco, né, de 5 anos, 10 anos, 30 anos, 20 anos, é basicamente toda uma casa permanente. Quais são os membros de equipe que a gestão, vamos dizer, indicada pela administração pública, pelo governo, pode indicar? A diretoria. Além da diretoria, existem alguns assessores, normalmente algum advogado, algum economista, mas que não participa da análise das operações de crédito e nem do processo mesmo de decisão para a concessão de financiamentos e de investimentos. Então, uma vez que se define a diretoria, esses diretores, em geral, vão até que escalão na decisão, né? E eu posso dizer, no meu caso, né? Isso, claro, é uma questão de gestão, mas, no meu caso, eu cheguei a selecionar apenas os meus subordinados diretos, que são, no BNDES, o nível de superintendentes. Abaixo do nível de superintendentes, ainda como gerência, existem os chefes de departamento, existem os gerentes e aí alguns coordenadores. A equipe que faz a análise, ela vai essencialmente, e se eu estiver errado, o que é hoje, por favor, quem é do BNDES, depois corrija, envie, por favor, ao novo deputado, mas do que eu me lembro, a equipe de análise mesmo, vamos dizer, o cerne da recomendação, né, depois tem as instâncias de supervisão e responsabilidade, mas a recomendação vem da equipe do chefe de departamento. O chefe de departamento gerencia os seus gerentes, os gerentes têm certas equipes de análise, normalmente há também advogados envolvidos, e eles é que preparam o que a gente chama de relatório de análise. O relatório de análise, ele, essencialmente, tipicamente, né, ele tem uma análise da situação econômica, que é um dos riscos de qualquer financiamento, uma análise da situação do setor em que está a economia, uma análise da própria empresa, estratégia, estrutura de capital, gestão, e depois uma análise que é a análise do risco de crédito, que aí já é, vamos dizer, a visão bancária, não é a visão estratégica, está nessa primeira, e depois é a visão bancária. Além da análise de risco de crédito, existe uma análise que é até preliminar à efetiva produção desse relatório, que depois vai subindo e chega à diretoria,
que é uma análise de conformidade com as políticas do banco. Essa análise de conformidade com as políticas, ela é até anterior a essa equipe chefiada pelo chefe de departamento. Ela é feita no que a gente chama de enquadramento. Quando uma empresa chega ao banco, a empresa propõe, eu vou fazer tal expansão de uma fábrica, tal porte, para produzir tanto, etc., todas as características. E a primeira análise é, o banco financia esse tipo de empreendimento? Aí é a análise de enquadramento. Depois, a segunda análise, que eu diria que é a análise crítica, é a análise de crédito mesmo. Porque você pode ter uma empresa que está dentro dos setores que o banco financia, mas a empresa em si não tem boas condições para o financiamento. Essa análise de crédito, ela não é feita por uma equipe técnica única. Ela é decidida por um comitê que envolve praticamente todos os superintendentes do banco, ou quase todos, acho que são umas 15 ou 20 pessoas, e nesse nível de superintendente, são todos de carreira. Em geral, as pessoas mais sênior, jeito com 15 anos de banco, 20 anos de banco. Então, esse comitê de superintendentes é que deixa uma empresa que chegou ao banco subir ou não para a análise que vai fazer a elaboração do relatório. Quando esse relatório, vamos dizer, está pronto, naturalmente o chefe de departamento, eu suponho que ele faz interações com a sua equipe, se receber um relatório está excelente, ele assina. Se ele receber um relatório que ele acha que tem ainda lacunas, ele devolve, fala, me completa isso, me faz aquilo, questiona e tal. Quando ele acha que está bom, ele sobe para o superintendente. E que eu me lembre, o superintendente já tem também assessores, talvez, acho que um assessor. Eu sei que os membros da diretoria, na minha época, tinham 2 assessores cada um. Então, o superintendente, aí ele já é como que uma supervisão do relatório, para a qual ele tem a ajuda de um assessor, também do banco, um técnico do banco. E aí o superintendente, por fim, recomenda à diretoria, ao diretor. O diretor, por sua vez, tem os seus assessores, porque são, só para dar uma ideia, eu estou falando disso, assessores, por quê? Porque são, pelo menos eram na minha época, coisa de 20 a 30 decisões por reunião de diretoria, que é toda semana. E cada relatório com 20 páginas, 30 páginas. Então, existe um apoio também para a supervisão. O crivo da diretoria. E só para completar, nenhum diretor aprova empréstimo sozinho no BNDES. Só são aprovados pela diretoria coletiva. Ok. Então, encaminhando a resposta, e o senhor colocando que há essa análise da concessão de crédito interna, o que eu acho que é natural do BNDES e de outros bancos também privados, qual é o tamanho da influência que há, ou que havia, na definição da diretoria e também da análise da concessão de crédito interna, da influência externa que existia não dentro da figura do BNDES, mas através do Ministério e também do próprio Palácio Planalto da Presidência da República. Por que eu pergunto isso? Porque em algumas viagens internacionais, nós víamos que o Presidente da República ia com toda a sua estrutura de governo e, inclusive, com o próprio agentes do banco, que nas definições das próprias viagens já faziam negociações e já encaminhavam empréstimos, o início das conversas de empréstimos do BNDES. Então, qual era a influência externa que a estrutura do banco sofria e que peso que isso tinha nas definições desses encaminhamentos feitos tanto pelo Palácio do Planalto ou pelo próprio encaminhamento do Ministério que estava acima do BNDES? Sobre a influência dos diretores, e naturalmente estou falando da minha experiência, não posso responder por todo o período do BNDES, né? Ela é mais no sentido de poder dizer não. Ou seja, o diretor ele pode dizer, isso aqui não está consistente, tenho dúvidas, não vou levar adiante. O diretor ele não tem o poder de criar um empréstimo, de conceder, vamos dizer, de dizer sim onde a área técnica não tenha produzido por iniciativa própria, por entendimento próprio, que determinado projeto deve ir adiante, né? Então, há uma supervisão, na verdade. O diretor ele não produz, ele não diz, não, acho que é boa essa obra aqui, acho que é bom essa fábrica, faça isso. Onde que a diretoria, de fato, interfere? Nas políticas. Porque o banco, vamos dizer que faça 1000 operações por ano, é muita coisa. Como é que toda a área técnica que
vai trabalhando muito antes de chegar um assunto ao superintendente ou ao diretor e a final aprovação, tem que trabalhar. Ela tem que saber em que linha faz. Porque a área técnica, ela, muitas vezes, passa 6 meses negociando. Então, seria extremamente problemático a área técnica passar 6 meses negociando e depois dizer, não, isso aqui não está de acordo com o que a gente chama de, pelo menos chamava na minha época, políticas operacionais. Então, grande parte das decisões da diretoria que se referiam a setores, áreas, eram decisões de alterações nas políticas operacionais. Fora decisões de alterações na política operacional, o que havia eram decisões de aprovação dessas recomendações que vinham pela área técnica. E realmente, vamos dizer, a convicção positiva que eu guardo do período que estive no BNDES sobre o procedimento dos funcionários do banco é porque é muito formalizado, muito longo e com muitas pessoas envolvidas. Uma operação do BNDES não sai com menos de 2 dezenas de assinaturas. E veja só, são assinaturas de quadros que estão lá, que vestem a camisa do banco, que defendem o banco, e que, devo confessar, até ver o diretor como você, que é temporário. Eu aqui que sou o banco. Você está aqui temporariamente. Né? Então, sobre o diretor. Sobre a questão de governo, é muito baixa a influência em operações de governo. Vossa Excelência tem razão de que, em alguns casos, quando existem iniciativas, por exemplo, o governo quer fazer a integração da América Latina, ou quer fazer, sei lá, maior parceria com os Estados Unidos, ou quer entrar, enfim, diretrizes gerais da diplomacia econômica do governo, nas reuniões de natureza mais institucional, o ministério respectivo muitas vezes convidava o executivo do banco para acompanhar a missão. Mas são missões exploratórias. E eu vejo a participação do banco nessas missões exploratórias, que é no nível ainda do institucional. Queremos fazer a integração. Até como uma medida de diligência. Por quê? Porque o governo está pretendendo fazer determinada coisa, imagina que isso vai se enquadrar nas políticas do banco, e é bom que o banco comece a conhecer o projeto no início. Né? Até porque, se o banco chega tarde, e o banco é do governo federal, ficaria um constrangimento de que, de repente, o governo já foi se comprometendo, chega o banco e fala, isso aqui não dá para financiar, não. Então, da parte do banco, eu vejo como uma coisa de diligência. Mas no período em que o senhor esteve à frente da presidência, em relação a essas missões, caso ocorreram e que o senhor pôde acompanhar, quantas que, nesse encaminhamento, foram feitas de missões internacionais que houveram encaminhamento para empréstimo do banco e foram negadas pelo banco? Algumas, nenhuma ou várias? E, caso contrário, a relação contrária, de missões que foram feitas e que tiveram êxito nos financiamentos do banco. Principalmente nessa formulação que foi feita a partir de um certo momento, em que se mudou o foco para outros países que não eram países de praxe de que o BNDES financiava, como Cuba, entre outros, Angola, várias vezes foram feitos pequenos financiamentos. Quais eram esses encaminhamentos dentro dessas missões que haviam negativos do BNDES? Isso era uma coisa natural acontecer, menos provável, ou era mais natural esses encaminhamentos com esses financiamentos aprovados? Normalmente não é natural francamente, deputado, eu não vou me lembrar, se eu posso pedir para o banco verificar se teve operações que saíram de missões, eu vou pedir que ele encaminhe formalmente. Obrigado. Mas para lhe esclarecer, vamos dizer de maneira geral, Vossa Excelência tem razão. Não é natural o Banco de Desenvolvimento do país acompanhar uma missão do governo do país e chegar lá e dizer para o embaixador, tá, não vai ter não. Não é natural. Por quê? Porque existe a possibilidade do banco rever suas diretrizes. Né? Também porque, normalmente, um ministro de uma área sabe mais ou menos o que o BNDES pode financiar. Né? Então, quando... Vamos dizer, não foi o caso, eu nunca fui... Por exemplo, esse caso de Cuba, que é um que tem muita atenção, eu nunca fui para lá e a operação não foi na minha área. Mas, digamos, não sei se houve, digamos que tenha havido, por exemplo, uma missão. Não é? Quando alguém faz uma missão para dizer que vai financiar um porto, normalmente o governo já sabe que o BNDES financia porto,
e que naquela linha de financiar apenas os fornecedores nacionais, como eu expliquei no exemplo lá do automóvel, que é possível. O que acontece, sendo bem transparente, se um governo, às vezes até um ministro, né, que tem uma agenda própria de um ministro que quer fazer alguma coisa, avança institucionalmente, mas depois a situação não ocorre. Há casos, por exemplo, que acontece isso até mais frequente com estados. O governador vai ao BNDES, o BNDES naturalmente atende o governador, o ministro da área chama então o BNDES, vamos fazer assim, e de repente o governo do estado tem uma empresa que cabe nas políticas do BNDES, mas está tão endividada que o banco não vai querer financiar. O que acontece é que o banco vai dizendo assim, não dá, assim não dá, assim não dá, assim não dá. Eventualmente, o que pode acontecer? O governo federal dá um aval. Entendeu? Quer dizer, pode acontecer isso, mas estou dizendo assim, como é que na minúcia tende a acontecer? Dentro do instituição de governo, o modo de dizer não é agora não, me dá mais isso, está em análise, né? É meio assim que ocorre. Presidente, por hora eram essas as minhas perguntas. Retorno possivelmente mais tarde. Ok.